Olá, meus amigos! Estamos aqui para mais um quadro Dimensões do Espírito e hoje trazendo para vocês um estudo sobre obsessão espiritual, intitulado Encostos Espirituais, como se libertar deles. Coloquei esse nome mais popular porque muitas pessoas fazem referência a esse processo obsessivo usando essa terminologia. Bem, então nós vamos estudar alguns pontos importantes sobre a questão obsessiva e como nós podemos sair, dessa influência tão perniciosa em nossas vidas. Primeiramente, nós vamos estudar, conceituar o que são os encostos, Cada religião vai dar um nome, vai dar uma conceituação. À luz do conhecimento espírita, as influências espirituais negativas, os encostos, não são demônios no sentido teológico de anjos que caíram do céu e estão aqui na terra perseguindo as criaturas humanas. Não se trata disso. Encostos são espíritos humanos desencarnados, sofredores, muitas vezes perseguidores, espíritos em desarmonia espiritual. Então nós estamos falando de seres humanos despojados do corpo físico. Portanto, com as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, os mesmos desafios, as mesmas questões, os mesmos conflitos interiores. Por que eles sofrem? Pelos mesmos motivos que nós sofremos, os seres encarnados sofrem, mas a questão de se verem fora do corpo. Então vamos considerar o seguinte: um encosto traz um corpo astral adoecido, uma baixíssima frequência vibracional, Nós temos um corpo espiritual que vibra, que tem a sua frequência, a sua vibração. Então, os encostos, os espíritos obsessores estão com essa frequência baixa. Pensamentos, emoções negativos, Naturalmente, atitudes também infelizes. E normalmente são seres que trazem isso já desde da encarnação anterior ou das reencarnações, um desequilíbrio bioenergético e após a desencarnação permanece o desequilíbrio energético. Esse encosto, esse espírito obsessor pode ser um inimigo nosso, alguém que prejudicamos e nos persegue, um suicida que está acoplado ainda, muito vinculado ao plano físico e sua vibração pode afetar os encarnados. Normalmente são espíritos que não têm um conhecimento espiritual, não entendem o mecanismo da vida. Eles estão sujeitos à ignorância. Há uma falta de conhecimento espiritual e, ao se despojarem do corpo físico, se veem às voltas com uma realidade nova que não esperavam, porque não cogitaram da própria imortalidade e de repente se veem no plano espiritual. E com os mesmos apegos, Uma das fontes principais que configuram o espírito obsessor, o encosto, o espírito que traz uma influência negativa sobre nós, são espíritos apegados a tudo que eles tinham, aos lugares, às posses materiais que tiveram na Terra, e isso os vincula ao plano físico e faz com que eles não consigam ir para as colônias espirituais, receber um tratamento, se harmonizarem. Jesus falou disso: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, aquilo que nós amamos demais, aquilo que nós nos apegamos demais, tudo isso vai nos prender, nos chumbar à crosta terrestre e ao umbral, que é essa região mais densa
denominada pelo Espírito André Luiz, na obra através de Chico Xavier, né, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, essa vibração mais densa que abriga espíritos que estão nessa mesma faixa, ou melhor, esse contexto espiritual formado pelo psiquismo enfermo desses próprios espíritos, formando essa egrégora densa em torno da crosta terrestre no plano astral imediato. Então, daí nós vemos, por exemplo, né, as casas mal assombradas, né, existem espíritos que estão totalmente vinculados ali, onde moraram há séculos, há décadas. Então, existem as casas mal assombradas. E eles estão ali por N sentimentos, emoções e construções interiores densas, né? O ódio, a arrogância, o orgulho, o sentimento de vingança, a angústia, a depressão, né? Porque o espírito nem tem as memórias das vidas passadas que teve, ele está ali preso naquela realidade, ele acha que a vida é aquilo, ele não rasgou novos horizontes, ele está chumbado aquele contexto ali do plano material. Então ele habita ao mesmo tempo o plano astral e o plano material despojado do corpo físico. Então as casas mal assombradas existem, lugares, né, onde esses espíritos ficam, né, porque boa parte dos desencarnados, para que vocês possam entender, não vão para as colônias espirituais, né, em uma condição de repente mais organizada, mais sutilizada. Eles estão por aqui mesmo, né? Daí o apóstolo Paulo dizer que nós somos rodeados por nuvens de testemunhas. Muitas pessoas percebem o movimento desses seres, sentem esses seres. Bem, a questão do encosto, a relação com o encarnado, é que nós todos temos um campo áurico, uma emanação fluídica, energética. E esses seres, com corpo astral adoecido, com uma vibração desequilibrada, quando esses seres se aproximam de nós, eles nos influenciam. Nos influenciam quando e como? A vibração perturbadora afeta a nossa vibração, se a nossa vibração estiver baixa. E o que caracteriza uma vibração baixa? O que produz, melhor dizendo, uma vibração baixa? Quando estamos alimentando sentimentos negativos, pensamentos negativos, todo nível de inferioridade. Daí a palavra inferno, tudo aquilo que vem do inferior. A inferioridade, né, dos nossos desregramentos, das nossas paixões inferiores, dos nossos apegos exagerados, dos nossos sentimentos negativos, ódio, vingança, orgulho, tudo o que eu citei, egoísmo, materialismo, apego, tudo isso nos densifica, apaga a nossa luminosidade e nos torna suscetíveis, vulneráveis às vibrações negativas do campo áurico desses seres desencarnados. Então a lei é perfeita. Enquanto vibramos na negatividade, passaremos por essas influências, para sofrendo essas influências, porque essa seria uma pergunta: por que Deus permite os obsessores? Por que o plano maior permite a influência dos obsessores? Porque nos fazem buscar o equilíbrio que ainda não temos. Nos faz buscar um caminho de libertação, de harmonização. Então, tudo na lei é muito perfeito. A obsessão acontece porque nós temos mudanças a realizar em nós. Transformações no nosso psiquismo, no nosso sentir, no nosso viver, falar, agir, pensar, né? É aquele ditado espírita, né? Diga o que pensas, que eu direi com quem andas. Porque de acordo com o nosso pensar, com a nossa vida interior, nós atrairemos entidades, espíritos na mesma frequência. Por isso os espíritos disseram a Allan Kardec que de ordinário são eles que nos dirigem, por uma questão de sintonia. E olha que estamos num planeta que tem uma egrégora muito negativa, espíritos muito, né? O psiquismo dos encarnados é muito pesado no planeta Terra ainda. Por quê? Porque as nossas cogitações, as nossas elucubrações,
as nossas elaborações existenciais são ainda inferiores. Aquilo que falamos, aquilo que lemos, que conversamos com as pessoas, que sonhamos, que idealizamos, normalmente tudo isso gira em torno de coisas medíocres, coisas limitantes ainda do ego ancestral e não do espírito imortal com a sua potencialidade criativa. Nós somos deuses vivendo ainda, deuses em potencial, vivendo ainda numa condição animalizada. Muito egoísmo, um destruindo o outro, um tendo inveja do outro, sentimento de vingança, tudo isso ainda nos movimenta. Então nós construímos o umbral, nós construímos essa energia pesada. Como nos libertar, né, desse processo? O encosto pode ser afastado, né, através, por exemplo, de uma reunião de desobsessão. Esse espírito pode ser orientado, né? Antigamente se falava doutrinado. Ele pode ser orientado, ele pode mudar o pensamento de vingança, pode encontrar um outro caminho de luz, de ser acolhido, de buscar um caminho de crescimento também. Então, daí a importância das reuniões de desobsessão no plano físico e no plano astral, nas dimensões espirituais. Porque a reunião de desobsessão que existe no plano físico é, na verdade, uma tentativa de reproduzir o que já existe no plano espiritual. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, se ficar sem reunião de desobsessão é um caos para a Terra. Não, o movimento espírita é muito pequeno para isso. Esses trabalhos já existem no plano espiritual. As reuniões de desobsessão que existem na Terra são oportunidades de crescimento para os encarnados, para os aprendizes, para nós encarnados que aqui estamos podendo aprender dentro desse intercâmbio, dessa enfermagem espiritual. Mas isso acontece ostensivamente no plano espiritual, o esclarecimento de entidades negativas, de entidades perseguidoras, inimigas da luz, inimigas do Cristo e etc. Mas, sobretudo, essa libertação ocorre através da nossa elevação vibracional. E como se realiza isso? Através do que nós chamamos de reforma íntima. Não adianta afastar o espírito, não adianta sal grosso, banho disso ou daquilo. O que fundamenta a libertação espiritual é a nossa transformação ético-moral, a renovação das nossas paisagens íntimas, a mudança dos nossos interesses, nos alimentarmos de positividade, de conhecimento superior, de idealismo superior, buscarmos as coisas do alto. Isso sim nos fortalece, nos liberta, nos ilumina. Então meditemos nisso. Estamos na Terra para crescermos, para avançarmos, vencendo essas influências negativas e construindo vínculos positivos com a espiritualidade superior. Compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário, muita luz e muita paz.